E a gente não precisa olhar e dizer que a vida inteira é ruim por conta de um momento. Porque as fases passam, as coisas mudam, tudo se transforma o tempo todo. E aí, se você pega o momento que você está vivendo e classifica a sua vida inteira como ruim, é como se você não percebesse que está tudo mudando o tempo todo. E está. Então, pode ser uma fase ruim, pode ser um momento ruim, mas não é uma vida inteira ruim. E esse pensamento também começa a mudar quando a gente olha que, por exemplo, uma coisa que vem junto com esse ensinamento, né? A gente tem mania, como a gente está vivendo num mundo que exige inúmeras coisas de nós, está sempre dizendo que a gente tem que chegar em lugares, montanhas mais altas, e é um olhar muito para frente, né, no futuro, e o excesso de futuro é justamente o que cria ansiedade. A gente não percebe que durante esse caminho a gente está sempre se comparando. Mas a gente não está se comparando com o que a gente era ontem. A gente está se comparando com uma semente que pode ter sido plantada há mais tempo. A gente está se comparando com uma grama que está sendo regada o dia inteiro. E aí, se você não está regando o dia inteiro a sua grama e talvez ela não esteja tão verde quanto a que você está vendo, você se acha inferior, você se acha pior, você se acha incapaz. E a comparação é uma das principais, um dos principais mecanismos que a gente tem que começar a observar, porque é justamente a comparação que gera frustração. Você tá aí vivendo um dia de cada vez, vendo todas as suas vulnerabilidades, sendo, né, o seu próprio bastidor da sua vida, porque só você sabe o que passa aí dentro. E quando você olha para o mundo, quando você olha para o outro, você tá vendo o palco de um monte de gente. Você tá vendo o palco de um monte de coisa. E se compara no mesmo nível. Quanta frustração isso não gera? De você olhar do seu bastidor e ver palcos que parecem lindos, jardins que parecem mágicos, e nem percebe que por trás ali também existe um bastidor, que por trás ali também existe uma vulnerabilidade. Então, é viver um dia de cada vez confiando no tempo da sua vida, confiando que as coisas que você precisa passar, você vai passar no tempo no seu momento, né? É uma jornada que é muito única, é uma jornada que é incomparável. Não adianta você querer sempre olhar para o vizinho, olhar para o que o outro está fazendo, olhar para as escolhas que o outro tomou, se aquilo ali não fizer sentido para você, né? Não adianta a gente querer seguir o mesmo caminho, porque muitas vezes a gente está querendo seguir o mesmo caminho só porque a gente está olhando o palco. A gente não sabe o que existe ali por trás. Então, a mensagem que chegou para mim é: invista na sua própria caminhada. Deixa a sua vida ser a sua mensagem. Tudo que te acontece, tudo que você tem que lidar, toda a sua dificuldade, talvez, em lidar com alguém, ou o que você está enfrentando agora no trabalho, a preciosidade da vida, a precisão da vida é tão exata, assim, que as coisas acontecem no tempo certo. E não é no tempo certo para mim, é no tempo certo para você. Tudo que chega na sua vida chega exatamente na hora que tem que chegar, tudo que sai da sua vida chega exatamente na hora que tem que sair. E você só lida com essas coisas quando você está pronto para lidar com elas. É por isso que existe um ditado que é: Deus dá o frio conforme o cobertor. E a gente não acredita na gente por muitas vezes, né? Quando chega uma situação que a gente tem que lidar, a gente pensa que a gente não vai dar conta, que aquilo ali não é pra gente, que tá errado. E não! Saiba disso, você vai receber tudo aquilo que você tiver preparado para lidar. Você vai receber as situações certas para aprender o que você precisa aprender aqui e agora, onde você tá nesse momento. Não se subestime, sabe? Não pense que você não é capaz, porque todos nós somos sementes. E essas sementes estão prontas para despertar. Essas sementes estão prontas para desabrochar, para florescer, para frutificar. Só que a gente está olhando só as árvores das outras pessoas e esquecendo que a nossa semente está aqui, prontinha para ser cuidada, para ser regada, para a gente vê-la crescer e, principalmente, um passo de cada vez. A gente não planta uma semente hoje e hoje à noite ela virou uma árvore, certo? Depende do tempo, depende de quantas vezes a gente rega, depende da semente, depende de tantas coisas. E a gente quer sempre ter essa exatidão, a gente quer sempre ter essa precisão, a gente quer sempre ter controle.
E esquece que muitas vezes o que a gente tem que fazer é só a nossa parte. É regar, cuidar e o resto ver o que acontece, né? Aprender a deixar fluir. Faz parte desse conjunto do que é plantar uma semente e do que é regar uma semente. Mas todo o potencial, a gente pensa bem uma semente carrega consigo o potencial de construir uma floresta inteira. Uma semente carrega consigo o potencial de crescer uma árvore tão grande que dá tantos frutos que vira alimento. Então, quando a gente começa a ter consciência de que nós somos a semente, independente de que passo estamos, de que nível estamos, se já somos árvores, se ainda somos semente, se ainda nem nos descobrimos semente, não importa. A sua jornada, ela é só sua, é incomparável. E quando a gente para de se comparar, a gente para de se frustrar. Porque aí eu gasto a minha energia com o que de fato merece a minha atenção, que é o meu caminho, que é o que está acontecendo na minha vida, que é as minhas próprias dificuldades, as minhas sombras. As minhas sombras que muitas vezes estão ali indicando o que precisa ser visto. O que te incomoda te traz uma mensagem. O que te dificulta a fazer alguma coisa te traz uma mensagem. Só que a gente quer resolver tudo tão rápido. Aí volto no que eu falei no início dessa roda, no imediatismo que é tão grande, que a gente nem dá espaço para aprender com as coisas que acontecem. A gente quer que a vida do outro seja a nossa mensagem, sendo que a vida do outro é a vida do outro, né? A nossa própria história é que contém o que a gente precisa aprender. Então, quando esse olhar, gente, assim, é como se a gente levasse um sacode, sabe? E de fato começasse a perceber quanto da nossa energia a gente não gasta olhando o que o outro faz, querendo fazer o que o outro faz, enfim. E esquece, né, dos lugares que a gente já esteve, das coisas que a gente já passou. Além de que tudo que a gente enxerga na nossa realidade é fruto dessa soma das coisas que a gente já viveu. Porque a gente vai armazenando memórias, a gente vai armazenando traumas, a gente vai armazenando dores, a gente vai armazenando alegrias, amores. E tudo isso vai ficando dentro da gente. Então a única maneira que a gente tem de enxergar o mundo, enxergar a nossa realidade é através dos nossos próprios olhos. Então, o nosso julgamento, ele diz muito mais sobre nós do que sobre o outro. Porque é justamente o meu olhar que está carregado de um monte de coisas que eu já vivi, olhando uma coisa e projetando, né, o que existe dentro de mim nessa coisa. Então, eu nem percebo, mas o que eu estou julgando, o que eu estou dizendo, diz muito mais sobre mim do que sobre quem está sendo julgado. E isso acontece justamente porque somos nós que estamos carregados de memórias. Você tem as suas memórias, eu tenho as minhas. E quando eu começo a entender que, na verdade, a maneira que eu enxergo a realidade é uma projeção do meu mundo interno, eu começo a me autorresponsabilizar por limpar essas memórias. Né? Não tem como eu ir aí e limpar a sua memória, você vir aqui e limpar a minha memória. Porque cada um que sabe tudo que já armazenou. E muitas vezes a gente não tem consciência do que está guardado. Né? Por isso que o Ho Oponopono diz pra gente limpar, mesmo que a gente não saiba o que de fato a gente está limpando. Tem muita memória armazenada. É como se fosse um computador que está super carregado de memórias, é tipo um HD cheio e pesado. E aí a gente fica vivendo, se sentindo cheio e pesado o tempo inteiro. Justamente porque a cabeça está carregada de memórias, coisas que a gente já viveu e que não precisam mais determinar o que a gente está vivendo. E nem o que a gente vai viver. Então, quando eu estou no meu dia a dia e eu mentalizo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Independente de saber ou não o que eu estou limpando, é uma maneira de eu ir esvaziando esse HD, sabe? E à medida que eu vou esvaziando esse HD, eu vou dando espaço para conseguir viver o que de fato está acontecendo agora.